Sexta-feira de cura, de libertação, nessa sexta-feira da manifestação do poder de Deus, onde eu tenho a certeza, meus irmãos, que o Senhor nosso Deus há de nos abençoar grandemente e poderosamente. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Deixa eu falar aqui com os meus amigos, que estão conosco pelas mídias digitais. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor José Hilton Batista e vou zero. E sejam todos bem-vindos e vamos juntos aprender com a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus é e está com todos nós, e eu tenho certeza que Deus há de nos abençoar grandemente e poderosamente no nome de Jesus. Vamos abrir a sua Bíblia, meus irmãos, no Salmo 18. O título da nossa mensagem hoje é Perseverança. Perseverança. Deixa Deus agir, tá? Título da mensagem: Perseverança. Salmo 18, título da mensagem: Perseverança. Salmo 18, versículo 3. Irmãos, o Salmo 18 é um salmo de Davi, tá? Onde o Davi louva ao Senhor Deus pelas muitas bênçãos que ele recebeu. E Davi tem uma certeza no versículo 3, tá? Ele diz o seguinte: invocarei o nome de quem? Do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre de quem? Dos meus inimigos. Meus amados, vamos lá. Nós estamos vendo aqui um homem que estava na velha aliança. Um homem que era uma pessoa comum, um cuidador de ovelhas, Era o último da linhagem da sua família. Tinha tudo para ser aquela pessoa, que não fosse muito expressiva na vida. Mas Deus olhou para Davi e veio em Davi o quê? Um homem lutador, um homem que aprendia a confiar nele, em Deus, Que mesmo tomando conta das ovelhas, E aí é onde Deus declara, ser fiel no pouco, que eu vou te colocar sobre o quê? Sobre o muito, Então, mesmo sendo um cuidador de ovelhas, Davi determinava e exigia que o mal não acompanhasse ele. Tanto é que veio um leão, Leão é um animal que mata pela necessidade, É um animal que mata para comer, para se alimentar, ele e a tropa dele, Então veio um leão, pegou uma ovelha, ele foi lá, matou o leão, tomou a ovelha de volta. Depois veio um urso. O urso, ele é tido como um animal que não mata só para comer, ele mata também por prazer, E o animal também feroz, grande, pesado. Davi fez do mesmo jeito. Tomou a ovelha, matou o urso. Então Deus foi vendo essas qualidades em Davi, Era um homem que sabia que Deus estava com ele. E ele invocava o nome do Senhor e ficava livre dos seus o quê, irmãos? Inimigos. Irmãos, esse princípio o Senhor Deus nos deu depois na obra que Jesus declarou, lá em Marcos 16, 17. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão o quê? Os demônios. Então, observem bem aquilo
que Jesus ensinou que nós devêssemos fazer na nova aliança, Davi já fazia na velha o quê, irmão? Aliança. Davi já era uma pessoa dependente de quem? De Deus. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Quais eram os inimigos? Qual era a situação de Davi? O versículo 4 e o versículo 5 mostra para nós que foi situações gravíssimas, né? Ele diz: cordéis de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram, cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Aí ele declara: na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus, desde o seu templo ouviu-me a minha voz e os seus ouvidos chegou o meu clamor perante o que, irmão? A sua face. Então, observem bem, né? Quando ele declara no versículo 3, invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos, ele relata aquilo que já aconteceu com ele, né? E ele relata, se vier a acontecer de novo, ele vai fazer. Irmãos, a pior coisa que tem é quando o cristão, ele chega, né, como assim, a gente como pastor, a gente vê muita gente falar: ô pastor, não sei mais o que fazer. Irmão, eu e você só temos uma coisa a fazer, que é continuar invocando o nome de quem, irmão? Do Senhor. Quer repreender o mal, quer desligar o mal, é perseverar nisso. Não tem outra saída, não tem outra solução. Não existe outro Deus, não existe outro alguém maior do que Deus. O que é que está faltando para mim e para você? Um pouco mais de comunhão com Deus, um pouco mais de fé, de entendimento, de compreensão da palavra do Senhor. Amém, meus amados? Então, aí, vamos sair daqui do versículo 6 e vamos para o versículo 17. Olha só o entendimento que Davi tinha, aquilo que aconteceu com ele, né? Mas veja só a confiança que ele tinha. Ele diz o seguinte, versículo 17 agora: livrou-me do meu inimigo, que era o quê, amados? Que era forte, dos que me aborreciam, pois eram, o que é que eram, meus irmãos? Mais poderosos do que eu. Amém? Irmãos, não é fácil enfrentar certas situações que às vezes nós enfrentamos, né? Eu posso falar por vocês, né, porque já por N vezes, né, a Bíblia fala que nós somos lançados ao matadouro todos os dias, né? Mas, assim, na minha vida, antes de conhecer Jesus, fui contraído de uma hepatite, né? E o médico me tratou, chegou a um ponto de inflamação no meu fígado, ele disse: eu não sei mais o que fazer com você. E aí foi quando eu conheci Jesus, e Jesus resolveu o meu problema. Mesmo sendo pastor, dirigindo igreja, tive um problema na tireoide, né? Tinha um bócio mergulhante, e foi necessário operar, se operou, foi necessário tirar a tireoide, tirou, o médico foi fazer a biópsia e constatou que havia um câncer ali. E aí, enfrentei, né, passei pelo iodo, graças a Deus já faz 7 anos e não tenho mais nada. Acho que mais de 7 anos. Então, a gente precisa entender e compreender o seguinte: no mundo, a gente tem o quê, irmão? Aflições. Mas Jesus diz para nós que a gente deve ter o quê? Bom ânimo. Irmão, a gente não pode, diante das adversidades, jogar a toalha, desanimar. A gente tem que, qual é o título da mensagem? Perseverança. E a perseverança tem que ser em Deus, no Senhor, na palavra, naquilo que Deus declara, repreendendo as coisas do mal, desligando as ações do inferno.
determinando e exigindo que todo mal caia por terra. Amém, irmãos? Esse Salmo 18, meus amados, se vocês depois em casa, com calma, puder ler, eu aconselho a vocês. O versículo 29, tá? Ele declara: porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão, e com meu Deus saltei o que, irmão? Uma muralha, um obstáculo, uma barreira. Irmãos, o versículo 39, Davi declarava: pois me cingistes de força para a peleja. Irmão, é essa fé que eu e você temos que ter. A fé que Deus nos ensina. Qual é a tua luta? Qual é a tua batalha? O que é que está acontecendo com você? Qual é a opressão, né? O que está a angústia que está vindo contra você? Irmão, você tem que saber, né? Versículo 39, pois me cingiste de força para a peleja, fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se o quê, irmãos? Se levantaram. Não pode ter certeza. Todo e qualquer mal que se levantar contra você, que Deus quer que esse mal se abata. Esse mal não pode prevalecer. Agora, você tem que aprender a invocar o nome do Senhor. Tem que aprender a ter confiança em Deus. Tem que compreender que você é que tem que perseverar. Você não pode jogar a toalha. É de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Amém, meus irmãos? No versículo 40, deixa eu ver aqui para não falar errado. 49 e o versículo 50, por favor, tá? 49 e 50 ele diz: pelo que o Senhor te louvarei, perdão, pelo que, ó Senhor, te louvarei entre as nações e cantarei louvores a quem? Ao teu nome. Versículo 50, preste atenção agora, tá? É ele quem engrandece as vitórias do seu rei. Irmão, você foi feito para Deus, rei e sacerdote. É Deus que engrandece a sua vitória. É Deus que dá a direção a você. É que Deus que dá a orientação para você. É Ele que engrandece as vitórias do seu rei e usa de benignidade, que é o ato de fazer o bem sem importar a quem, e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi. Aí eu pergunto a vocês, irmãos, Deus foi com Davi, Deus não é comigo nem com você, não? Claro que é. Deus não faz acepção de quem, irmão? De pessoa. Mas só que, se a gente for lá atrás, Davi tinha confiança em quem? Em Deus. Davi perseverava em quem? Em Deus. Diante das adversidades, né? A gente viu, havia um inimigo que era maior do que ele, mas ele confiou em Deus, porque ele sabia que com o Senhor Deus, ele podia entrar no meio de um esquadrão, de um exército, que Deus dava vitória. Podia ter uma muralha na frente dele, que ele sabia que Deus ia ajudar ele a transpassar. Então a gente tem que olhar cada problema que nós temos, colocar diante de Deus. Meu Deus, é o Senhor que vai me ajudar a passar esse problema. É o Senhor que vai dar a vitória. Irmão, Deus pode usar quem Ele quiser para lhe ajudar, mas não deixe de dar o louvor. Volta para o versículo 49, por favor. Não deixe de dar o louvor a Deus. Pelo que, ó Senhor, te louvarei entre as nações e cantarei louvores a quem, irmão? Ao teu nome. Davi nunca deixava de glorificar o nome de quem, irmão? O nome do Senhor. Não porque o pastor Joséilton, o Senhor é um homem de Deus, o Senhor é tremendo. Não, meu irmão, louva a Deus. Louva a Deus. Esquece quem ele usou. Glorifica ele. Exalta ele. Porque a pessoa que ele usou, pode ter certeza, ela vai ter a recompensa dela. Mas você seja grato a Deus, seja digno a Deus. Seja uma pessoa que abre o coração para Deus. Amém, meus amados? Então, voltando ao versículo 17, por favor. 17. Livrou-me do meu inimigo forte
dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Tem olha que a gente olha para um problema, por exemplo, né? Teve pessoas que olhou para o câncer, né? A situação que eu estava passando, e ficou temerosa, né? Ficou amedrontada. Mas, irmão, quando você está em comunhão com Deus, você sabe que por maior que seja o teu problema, o teu Deus é muito maior. Então você tem essa confiança em Deus. Todo mundo pode olhar para você, né, com desesperança, mas você sempre tem a esperança, porque você tem comunhão com quem, irmão? Com Deus. Você sabe porque sabe que o mal não vai prevalecer. Porque você sabe, versículo 29, você sabe que com ele você vai passar pelo meio de um esquadrão, com ele você vai saltar a muralha, os obstáculos, porque você sabe, 39, por favor, 39, você sabe que ele te cingiu com força, com poder para a peleja, que ele fez abater debaixo de você aqueles que contra você se levantam. Porque, versículo 50, por favor, 50, porque é ele que engrandece a sua vitória. É ele que usa de benignidade com você, que é ungido dele, que é escolhido por ele, né? Como ele fez com Davi, eu posso dizer aí com Joséilton, e cada um pode colocar o seu nome, né? E com a sua posteridade para sempre. Ele faz com Davi e faz com a posteridade de Davi. Nós somos a posteridade de Davi. Amém, irmãos? Então ele faz conosco. Vamos ao exemplo. Mateus 15. Esse exemplo está fervendo aqui no meu coração faz tempo. Ah, meu Deus. Eu tenho que aprender, meus irmãos, a fazer aquela oração de Josué. E quando eu começar a pregar, parar um tempo. Porque a gente vai pregando e Deus vai abrindo o entendimento. E é maravilhoso. Estar na presença de Deus é incomparável, irmãos. Queridos, Mateus 15, versículo 21. É a passagem daquela mulher cananeia. Essa mulher, meus amados, ela é um exemplo de perseverança. Era uma mulher que não era do povo de Deus. Era uma mulher que foi até Jesus antes da cruz do Calvário. A obra não estava consumada. Mas foi uma mulher que soube extrair o poder de Deus para a vida dela, para a filha dela e para a vida dela. Mateus 15, 21 diz que, partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. 22. E eis que uma mulher cananeia, né, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, né, descendência de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente, o que, irmão? Endemoniada. A Bíblia não relata qual era a ação do demônio, mas o que é que nós sabemos? Que o inimigo veio para quê? Roubar, matar e destruir. Então, essa filha dela estava sendo roubada, morta e destruída, né? Essa é a ação do diabo. Nós não temos detalhes, né? Mas, versículo 23. Mas ele não lhe respondeu o que, irmão? Palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de quem, irmão? De nós. Então, a primeira coisa que a gente vê é que Jesus, a princípio, parece que não estava nem aí para a causa daquela mulher. Mas o que é que os discípulos nos mostram? Que mesmo Jesus não respondendo nada para ela, depois que ela falou que a filha dela estava miseravelmente, o que, irmão? Endemoniada, ela continuou perseverando. Que ele detalha, né, que ela vem gritando atrás de quem, irmão? De nós. Vocês lembram que aonde Jesus ia, pelo menos ele tinha os 12 discípulos. Então, Deus me lembra aqui, né, que algumas reuniões que eu participei como missionário, e às vezes a gente ia caminhar, né,
e os pastores também iam caminhar com o missionário, e muitas vezes o missionário está na frente, e nós, pastores, rodeando o missionário, víamos caminhando atrás, né? E ele, de vez em quando, ele virava e dizia, ó, gente, compacta mais aqui, para a gente não fechar os dois lados, né? Porque a quantidade de pastores era grande, né? Então, você para pensar, Jesus, né, dando o itinerário, andando na frente, e os discípulos vindo ali atrás, né? E a mulher atrás do discípulo, o quê, irmão? Gritando, Jesus, minha filha está o quê? Miseravelmente endemoniada, me ajude, liberte ela, né? Não sei bem o que ela falou, mas mais ou menos por aí. E os discípulos pedindo para Jesus o quê? Não, Jesus, volta e manda ela embora. Diz para ela que você não vai fazer nada por ela. Né? Mas o que é que a gente vê? Versículo 24. E ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de quem, irmão? De Israel. Era o que ela queria ouvir? Não. Mas Jesus falou mentira? Não. Jesus falou o quê? A verdade. Jesus veio para os seus. Jesus veio para o povo de Israel. Jesus veio para os judeus. A graça de Deus estava, podemos dizer, para os judeus. Aquela mulher era uma cananeia. Aquela mulher não era uma pessoa que era do povo de Deus. Então Jesus falou a verdade. Irmão, o que diz a verdade manifesta o que? A justiça. Jesus falou a verdade. Jesus não fez o que os discípulos mandou ele fazer. Jesus não despediu ela, mas Jesus falou a verdade. Tem hora, irmão, que a gente vem num culto como esse e a gente ouve a verdade do Senhor. Tem algo que nos chama a atenção, que nos fala. Muitas vezes parece que nem tem nada a ver com o nosso assunto. Mas às vezes tem, irmãos. Porque a verdade de Deus nos coloca no verdadeiro lugar. A verdade de Deus faz a justiça dele se manifestar. E é o conhecimento da verdade que vai o quê, irmão? Nos libertar. Então ele continua dizendo, 25, presta atenção. Então chegou ela e o que é que ela fez? Adorou. Você vê que ela não desistiu. Não é porque Jesus não falou nada com ela no começo, não é porque os discípulos mandou ela embora, não é porque Jesus falou algo que ela não queria ouvir ou não entendia, né? Ela era uma cananeia, talvez ela não entendesse nada, mas ela chegou perto dele e adorou. Ou seja, ela olhou para Jesus, irmão, e viu algo em Jesus superior. Se ela estava atrás de Jesus, é porque ela ouviu falar de Jesus. Ela sabia que Jesus fazia milagres. Ela sabia que Jesus era um homem de Deus, era uma pessoa de Deus. Né? Ela estava ali perseverando. E diz aqui, Senhor, socorre-me. Então, em nenhum momento ela recuou. Em todo momento ela ficou o quê? Firme, perseverando. Estão lembrados que Davi falou? Eu invoco o nome do Senhor porque ele é digno de louvor e eu vou ficar livre dos meus o quê, irmão? Inimigos. E a gente viu que o inimigo de Davi era forte, inimigo que podiam matá-lo, podiam acabar com ele. Mas ele sabia que na angústia ele clamava o Senhor ouvia. E aí a gente soube que Deus livrou ele do inimigo que era o quê, irmão? Mais poderoso do que ele. Né? Então, quer queira, quer não, um demônio é um ser espiritual. O homem carnal, natural, não pode fazer nada, né? Eu me lembro, quando eu estava começando, lá na sede, aí tinha um pastor auxiliar, né? E ele estava fazendo a libertação numa senhora, né? A senhora caiu endemoniada, né? E ele estava ali orando, repreendendo aquele demônio. Aí ele olhou para o demônio, o demônio, dá uma vontade tão grande de eu dar um murro em você. Aí o demônio riu. Tá? Eu não vou sentir nada. Quem vai sentir é ela depois, quando eu sair dela. Então isso mostra, né, que o espiritual, se a gente for usar de truculência, de força, não vai resolver nada. Não tem poder nenhum. Entendeu, meus irmãos? A gente tem que lutar espiritualmente.
Então não adianta. Uma vez uma pessoa me interpretou mal, né? Não adianta você estar chorando, reclamando, murmurando. Aí uma pessoa disse, quando eu falei isso, né? Ah, pastor, se eu quer proibir a gente de chorar. Não, não quero proibir você de chorar. Mas o teu choro não resolve nada. O que resolve é quando nós repreendemos o mal em nome de quem, irmão? De Jesus. O que resolve é você ler a Bíblia e buscar entendimento, capacidade na palavra, para exigir a saída de todo o mal. Então, diz aqui o texto sagrado, então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Mas, versículo 26, qual é a resposta de Jesus? Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los a quem? Aos cachorrinhos. Aqui, o entendimento que eu tive é o seguinte, João 6, 48, vê aí, por favor. João 6, 48. Jesus, ele é o pão da vida. Amém, meus irmãos? Um pão da vida. Volta lá, por favor. Mateus 15, 25. 26. Então, não é bom pegar o pão dos filhos, né? Jesus veio para quê? Para os judeus. Os judeus é a descendência de Abraão, os filhos de Deus, né? E deitá-los aos cachorrinhos. O que é ser um cachorro? Um cachorro é um ser criado por Deus. Só que, João 1,12, por favor. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê, irmãos? Filhos de Deus. Enquanto eu ou você não recebemos a Jesus, nós somos um ser criado por Jesus. Nós somos uma criatura, igual um animal, né? Igual a ele. Então, Jesus ali, quando Jesus, volta lá, por favor, Mateus 15, 26, por favor. Então, quando Jesus declarou, não é bom pegar o pão dos filhos, ele que veio para os judeus, né? Deitá-lo aos cachorrinhos, aqueles que não são judeus, aqueles que não são filhos de Deus, aqueles que ainda são criaturas de Deus. Amém, meus irmãos? A pior tragédia, irmãos, pastor, a humanidade, né? As pessoas vão morrer pelo pecado. Irmão, a humanidade vai morrer porque não aceitou a salvação. Não aceitou o perdão de quem, irmão? De Deus. O perdão está só para mim, para você? Não. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, se eu e você estamos crendo, nós não podemos perecer. Se eles estão perecendo, é porque não estão o quê, irmão? Crendo, não estão aceitando o que Deus fez pela vida deles. Amém, meus amados? Então, a humanidade, ela não vai morrer pelo pecado. Ela não vai se perder pelo pecado, ela vai se perder porque não aceita o perdão de Deus, a salvação de Deus. Então, a palavra do Senhor diz, não é bom deitá-lo aos cachorrinhos. Aí essa mulher vem com algo extraordinário, né? Um homem natural não compreende as coisas de Deus, né? Irmãos, que fala a verdade manifesta o quê? A justiça. E quem está perto de Deus, né? Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todo o que, irmão, dá. E Deus dá uma sabedoria a essa mulher extraordinária. Versículo 27, por favor. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem de quê, irmãos? Das migalhas que caem da mesa dos seus o quê, irmãos? Dos seus senhores. Meus amados, vamos lá, vamos entender isso. Queridos, o pão é o Senhor Jesus. Qual é o pão que eu e você nós temos? É toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Queridos, eu já li a Bíblia, eu estou lendo a Bíblia, né? Todo dia eu procuro ler 12 capítulos.
Procuro ler 6 capítulos na parte durante o dia e 6 capítulos durante a noite, né? Às vezes nem sempre consigo ler durante o dia, mas à noite, antes de dormir, eu só vou deitar depois que eu leio os 12. É um compromisso que eu tenho com Deus, eu preciso ter essa fidelidade com o meu Senhor, né? Então, tem muitas coisas, meus irmãos, que eu leio e não compreendo. Como tem nenhum homem de Deus consegue compreender toda a palavra de quem, irmão? De Deus. Então, o que é que esse entendimento nos traz? Que nós não precisamos do pão todo, mas aquela palavra, aquela fé que Deus nos dá, aquele entendimento que Deus nós temos, é esse entendimento que a gente tem que usar. Por exemplo, Salmo 18, versículo 3. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos, né? Se eu tenho esse entendimento, irmão, eu vou invocar Jesus. Como o Senhor fez com Davi, o Senhor vai fazer comigo. Então, em nome de Jesus Cristo, que esses meus inimigos caiam por terra. O que é que Davi entendia? Versículo 17. Salmo 18, 17. Livrou-me do meu inimigo forte, dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Então, quando nós temos o entendimento, essa compreensão, irmãos, o inimigo cai por terra. O inimigo cai por terra. Por quê? Aí volta ao princípio de Lucas 11, versículo 20. Jesus só usou o quê? O dedo de Deus. Somente o dedo. Ou seja, o próprio Senhor Jesus não usou todo o poder de Deus. Usou uma pequena parte do poder de Deus, né? Lucas 11, 20. Mas se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de quem, irmão? De Deus. E aí, o que é que eu tenho que compreender? Marcos 16, 17. Estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios. Então, quem expulsa o demônio sou eu, através do nome de quem, irmão? De Jesus. Amém? Então, quando eu uso a autoridade que há no nome de Jesus, eu expulso o demônio. Esses sinais seguirão aos que crerem. Mas para esse sinal seguir, eu tenho que crer, eu tenho que acreditar. Eu tenho que confiar. Estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Aí Lucas 10, 19. O que é que declara Lucas 10, 19? Eis que vos dou. O que é que Deus nos dá? Poder para pisarmos serpentes e escorpiões. A gente volta lá para Gênesis. Quem foi que enganou Eva? Era uma serpente. Por trás da serpente estava quem? O diabo. Quando ele classifica serpente, animal venenoso, peçonhento, escorpião, animal venenoso, peçonhento, quando ele classifica serpentes e escorpiões, nos retrata, Efésios 6,12, principados e potestades. Nos retrata a batalha espiritual que nós travamos. Nós não temos que lutar contra a carne e contra a sangue, mas sim contra principados e potestades, né? E toda a força de quem, irmão? Do inimigo. Agora, o que é mais importante todo cristão entender é que nada vai fazer a você dano algum. Eu estou canso de receber pessoas, né, que orou por alguém e acha que o mal saiu da vida de alguém e veio para a sua vida. Se fosse assim, irmão, coitado de nós pastores, né? Você para pensar no missionário, que já viajou aí uma grande parte do mundo, orando pelas pessoas, expulsando o mal das pessoas. Como é que estaria o nosso missionário? Então, eu tenho que entender justamente isso, porque eu vou determinar, eu vou exigir, eu vou mandar o mal embora e nada vai fazer dano. Então, voltando lá, por favor, Mateus 15, versículo 27, por favor. Mateus 15, 27. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus, o quê, irmão? Senhores. E aí, o que é que aconteceu? Versículo 28, né? É lindo a gente ver. Então respondeu Jesus,
e disse: ó mulher, grande é a tua o quê, irmão? É a tua fé. Por que Jesus viu que a fé dela era grande? Porque Jesus viu que em nenhum momento ela perseverou, em nenhum momento ela reclamou, em nenhum momento ela murmurou, em nenhum momento ela deixou de servir a quem, irmão? A Deus, deixou de buscar a Deus, deixou de abrir o coração para quem, irmão? Para Deus. Em todo momento aquela mulher tinha total confiança em Deus. Irmão, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu e você, diante das adversidades, temos que perseverar na palavra de Deus. Perseverar em Deus. Perseverar em comunhão com Deus. Fazendo o quê? Repreendendo o mal, expulsando o mal, determinando a saída do mal. Deus está me lembrando aqui da nossa querida pastora Gorete. O marido dela, ele trabalhava lá no escritório como missionário lá, né? Se eu não estou enganado, acho que o nome dele é seu Nelson, né? E ele tinha um problema de hemorroida, gente. E era sério a situação dele, né? E sentava um pouco de lado, aquela situação, quando estava em crise, não podia ver nem sentar, né? E começou a perseverar. Foi perseverando, foi perseverando, foi perseverando, perseverando, perseverando. Daqui a pouco, estava sentando normal. Aí uma vez ele tomando um banho, fazendo a sua asepsia, né? Percebeu, oh, não tem mais nada. Sumiu, desapareceu. Amém, meus irmãos? Mas porque ele perseverou. Amém? Então, nunca desista, sempre persevere. Nunca demole o inimigo, sempre repreenda. Não fique chateado, não fique com raiva. Não, meu irmão, continua firme. Porque Deus vai ver que a sua fé não é uma fé pequena. É uma fé o quê, irmão? Grande. Porque em nenhum momento você voltou atrás, em nenhum momento você, meu Deus, eu não sei o que fazer. Sabe sim. É no nome de Jesus. É repreender o mal. É dizer esse mal, não te aceito. Você não é meu, porque o meu mal Jesus levou na cruz do Calvário. Jesus morreu a minha morte para eu viver a sua o quê, irmão? Vida. E a minha vida é vida com abundância. Então, sempre seja aquela pessoa, irmão, que nunca olhe para trás, nunca desiste, nunca reclame, murmure, mas vai sempre em frente. Vai sempre com fé. E Deus vai nos dar mais do que pedimos ou o quê, irmão? Ou pensamos. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé. Agora veja esse detalhezinho aqui. Seja isso feito para contigo, como tu o que, irmão, desejas. Irmão, tudo vai acontecer como eu e você deseja. Porque tudo vai acontecer conforme a nossa fé, naquilo que eu e você acredita, naquilo que você crê. Aí vem o grande problema. Provérbio 18, versículo 21. O que é que diz Provérbio 18, 21? Que a morte, natureza de Satanás e a vida estão no poder de quê, irmão? Da língua. Então, irmão, pastor, é tão difícil. Pastor, o mal está sempre comigo. Pastor, é uma opressão do inferno, é uma angústia. Pastor, o diabo já se levantou. Irmão, é morte. Pastor, eu sou mais do que vencedor. Pastor, nenhuma arma forjada contra mim irá prosperar. Isso é o que, irmão? Vida. Vida é a palavra, vida é Jesus. A morte, a vida, estão no poder o quê? Da língua. A língua está na boca, a boca fala, pronuncia as palavras. Ou palavra de vitória, ou palavra de derrota. Amém, meus irmãos? Aquela mulher cananeia, qual foi a palavra de derrota que ela pronunciou? Nenhum momento. Amém? Nenhum momento. A gente tem que se vigiar. A gente tem que se policiar. Tem gente que é você ligar, falar com a pessoa. Não, é porque... Aí começa a contar só derrota, só desgraça. Meu Deus. Quer dizer, ela não acredita, ela não crê, ela não confia. A gente tem que renovar a nossa mente. Romanos 12, versículo 2.
A morte e a vida estão no poder da língua, aquele que ama comerá seu fruto, né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos por quê, amados? Aqui, ó, renovação da vossa mente. Irmão, mente renovada, vida transformada. Enquanto a sua mente estiver agarrada às coisas do pecado, às coisas do passado, a linguajar de derrota, você sempre vai ser desse jeito. Mas a partir do momento que você pensar de acordo com a palavra, no mundo você sabe que as aflições virão, mas você vai ter bom ânimo, porque Jesus já deu a você a vitória. Jesus já mostrou para você o caminho correto. Então, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de quem, irmão? De Deus. A vontade de Deus é que a gente desfrute de tudo que é de bom e de melhor. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o quê? O melhor desta terra, o bom desta terra. Amém, meus amados? Então, voltando lá, por favor. Mateus 15, 28, obrigado. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E o que é que aconteceu? E desde aquela hora, a sua filha ficou o quê, irmão? Sã. Amados, nós vamos invocar agora o nome do Senhor. E creia que o mal que estava ali cercando já caiu por terra em nome de quem, irmão? De Jesus. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre de quem? Dos meus inimigos. Por favor, vamos ficar de pé. Pai, como é lindo estar na tua presença. Como é maravilhoso compreender a tua palavra. Meu Deus, este povo recebeu a palavra da vida. Esse povo está com a fé real no seu coração. E na autoridade e no poder que há no nome de Jesus, aquele que foi dado todo o poder nos céus, aquele que foi dado todo o poder aqui na terra. Nessa autoridade, nesse poder, nós nos levantamos para repreender, para amarrar, para acorrentar, para desligar, para quebrar, para paralisar, para neutralizar toda e qualquer força do inimigo, toda e qualquer obra de macumba, de feitiçaria, de bruxaria, de olho grande, de inveja, a doença, a enfermidade, a infecção, a inflamação. Meu Deus, eu repreendo toda a psoríase, eu repreendo toda a inflamação, toda a infecção, eu repreendo toda a anormalia, eu repreendo todo espírito do medo, do pânico, da angústia, da tristeza. Eu repreendo toda e qualquer ação do inferno, todo demônio maldito que está se alimentando, meu Pai, do erro, do pecado, da iniquidade. Meu Deus, eu peço o teu fogo. Eu repreendo a ação do vírus, bactérias, germes, fungos. Eu determino que tudo aquilo que tem se levantado para roubar, matar e destruir na vida deste homem e desta mulher, que caiam completamente por terra, que sejam completamente repreendidos, que sejam completamente amarrados e acorrentados. O poder de Deus entra em ação. É do alto da cabeça até as plantas dos pés. Meu Deus, eu determino a saída de todo e qualquer mal. Eu determino que toda a obra do inferno, toda a ação de Satanás, toda a obra do diabo nessas vidas caia por terra agora. Seja repreendido. Meu Deus, desça fogo, meu Pai, e vai queimando todo o mal. Desça fogo, meu Pai, e vai paralisando toda a obra do inferno. Desça fogo e vai desligando as ações de Satanás. Desça fogo, meu Pai, e queima e paralisa tudo aquilo que veio para roubar, matar e destruir. Caia por terra agora, seja agora repreendido, saia a dor, a causa da dor, saia a infecção, a causa da infecção, saia a inflamação, saia a opressão, saia a angústia, saia a tristeza, saia o medo, saia o pânico, saia o trabalho feito, o trabalho mandado, saia o olho grande, a inveja, sai
toda a ação, toda a influência do diabo, sai todo o engano, todo o fingimento, toda a murmuração, toda a inveja, sai toda a malícia, em nome de Jesus. Meu Deus, onde houver um pensamento negativo, uma influência maligna na vida deste homem, desta mulher, que caiam por terra agora. Todo e qualquer entendimento que não seja do Senhor, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, nós paralisamos toda a ação do mal, nós determinamos que toda a ação do inferno, nós exigimos que tudo aquilo que veio para roubar, para matar e para destruir na vida deste homem, na vida desta mulher, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, saiam, saiam e saiam e não volte nunca mais. Pai, reveste este povo com o teu poder, reveste este povo com a compreensão da tua palavra, reveste este povo com entendimento. Meu Deus, que a luz do Senhor brilhe em cada coração e que o poder do Senhor se manifeste, porque nenhuma arma forjada, preparada contra a vida deste homem, desta mulher, irá prosperar. Todas elas caem por terra, em nome de Jesus. Que todos digam amém e graças a Deus. Por favor, pode sentar. Me dê um minutinho, deixa eu me despedir do pessoal de casa. Amigos, você que nos acompanhou, persevere, não desiste. Continue firme, que o Senhor Jesus é contigo. Ele quer te fazer mais do que vencedor. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço, seu amigo de fé, pastor Joséito Batista. Você vai ficar com o CNPJ da igreja, as contas do Bradesco, Banco Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica e Santander. Também o convênio que nós temos com a lotérica, para que você possa nos fazer uma doação conforme Deus falar ao seu coração. Fica na paz, fica no amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. 803-000100. O banco, primeiro banco é o Bradesco. Agência 3378, dígito 2. Conta corrente 51238, dígito 9. Banco do Brasil, agência 0472. E a conta corrente 56098, dígito 7. Também é a agência 0221 e a conta corrente 772627, dígito 5. E a agência 0401 e o 7656, dígito 6, 76526, dígito 3, é a conta corrente. A agência 3795 e a conta corrente 013002392, dígito 4. E aí você tem a lotérica convênio 3091-2065. E aí você pode mandar tudo para o WhatsApp 81 3090 3300.